Talvez você acredite que perder a memória seja apenas o preço natural de envelhecer. Mas e se eu lhe dissesse que alguns alimentos comuns, consumidos quase todos os dias, silenciosamente sabotam seu cérebro? Muitos homens acima de 50 se perguntam, em silêncio, porque esquecem nomes, datas ou onde deixaram as chaves. O surpreendente é que o problema raramente é a idade em si, mas escolhas que afetam circulação, energia e proteção neural. Hoje vou mostrar como frutas específicas podem acelerar ou desacelerar esse processo. Eu sou a Dra. Maria José Freire, urologista certificada. Comente de onde assiste e inscreva-se. Quando você passa dos 50 anos, o seu cérebro não envelhece de repente. O que realmente muda é o ambiente interno onde ele funciona. Eu gosto de explicar isso de forma simples. O cérebro depende de 3 pilares básicos para manter a memória afiada e o raciocínio claro: circulação, sono e equilíbrio hormonal. Nos homens acima de 50, esses 3 fatores começam a perder eficiência de maneira silenciosa. O sangue chega com um pouco menos de força, o sono fica mais fragmentado e a testosterona já não tem o mesmo ritmo de antes. Nada disso é uma falha sua. É apenas fisiologia. A circulação é o primeiro ponto que costuma ser ignorado. O cérebro consome muita energia e oxigênio. Quando a circulação não flui tão bem, algo comum com o passar dos anos, ele entra em modo econômico. Você percebe isso como esquecimento, dificuldade de foco ou aquela sensação de mente mais lenta. Muitos homens acham que isso é normal da idade e seguem a vida. O problema é aceitar esse sinal sem questionar o que está por trás dele. Pequenas alterações no fluxo sanguíneo já impactam diretamente a memória. O sono é o segundo pilar. Durante a noite, o cérebro faz uma verdadeira faxina. Ele organiza memórias, elimina resíduos metabólicos e se prepara para o dia seguinte. Homens acima de 50 frequentemente dormem menos horas profundas, acordam mais vezes ou têm um sono que não recupera a energia. Sem esse descanso adequado, o cérebro acumula ruído e isso se traduz em lapsos de memória e cansaço mental ao longo do dia. Não é preguiça nem falta de esforço, é biologia. A testosterona entra como um terceiro elemento importante. Ela não está ligada apenas à força ou à libido, mas também à energia mental, à motivação e à proteção dos neurónios. Com níveis mais baixos, algo esperado com a idade, o cérebro fica mais sensível a inflamações silenciosas. Essas inflamações são pequenas, mas constantes, e aos poucos interferem na comunicação entre as células cerebrais. Você não sente dor, apenas uma queda gradual de clareza mental. O erro silencioso que muitos homens cometem é achar que nada pode ser feito. Pelo contrário, o cérebro responde muito bem a ajustes simples no dia-a-dia, especialmente aqueles que melhoram circulação, hidratação e qualidade do sono. E é exatamente aqui que a alimentação começa a pesar mais do que você imagina, porque alguns alimentos ajudam esse sistema, enquanto outros sabotam tudo em silêncio. Quando falo que algumas frutas podem prejudicar sua memória, muitos homens acima de 50 estranham. Afinal, frutas sempre foram associadas à saúde e, de fato, elas não são vilãs por si só. O problema está em como certas frutas agem no seu corpo depois dos 50 anos, especialmente em relação ao açúcar. Algumas delas provocam picos rápidos de glicose no sangue, algo que o cérebro sente imediatamente. Esse sobe e desce constante rouba energia mental, prejudica a circulação cerebral e aumenta a fadiga ao longo do dia. No dia-a-dia, isso aparece de forma muito concreta. Você toma um suco de fruta no café da manhã, achando que está fazendo algo saudável, mas 1 ou 2 horas depois sente a mente pesada, dificuldade de concentração e até irritação. Não é coincidência. Esse pico de açúcar força o organismo a liberar mais insulina e, com o tempo, isso afeta os vasos sanguíneos, inclusive os que levam sangue ao cérebro. Para homens acima de 50, cuja circulação já não é a mesma de antes, esse impacto é ainda maior. Algumas frutas muito comuns no café da manhã, em vitaminas ou sobremesas, têm uma carga de açúcar que o cérebro não lida bem quando consumidas isoladamente. Elas geram energia rápida, mas curta, seguida de um apagão mental leve. Muitos homens descrevem isso como cansaço sem motivo ou sensação de cabeça vazia. Aos poucos, esse padrão repetido contribui para inflamações silenciosas que interferem na comunicação entre os neurónios. Nada dramático de um dia para o outro, mas cumulativo ao longo dos anos. Outro ponto pouco falado é a forma de consumo. A fruta inteira, com fibras, age de maneira diferente do suco. Quando você retira a fibra, o açúcar entra rápido demais na corrente sanguínea. Para o cérebro, isso é como acelerar e frear bruscamente várias vezes ao dia.
Com o tempo, esse estresse metabólico afeta a memória, foco e até a qualidade do sono, algo que muitos homens acima de 50 já percebem como fragmentado. Quero que você entenda algo importante. Não se trata de cortar frutas ou viver em restrição. Trata-se de consciência. Saber quais frutas exigem mais cuidado, em que quantidade e em que momento do dia. Pequenos ajustes já reduzem esses picos, protegem a circulação cerebral e ajudam a manter a energia mental mais estável. O erro não é consumir fruta, é consumir sem estratégia. E agora vem a parte que muda completamente o jogo. Assim como algumas frutas sabotam sua memória quando mal utilizadas, outras fazem exatamente o oposto, protegendo o cérebro, melhorando a circulação e criando um ambiente mais seguro contra o declínio cognitivo. É sobre elas que eu vou falar a seguir. Quando essas frutas ricas em açúcar são consumidas com frequência, o efeito não aparece de forma imediata ou dramática. Ele é silencioso e progressivo e é por isso que tantos homens acima de 50 não fazem a conexão. Tudo começa com a glicemia. Cada pico de açúcar no sangue gera uma resposta do corpo para tentar normalizar a situação. Esse processo repetido dia após dia cria um estado de instabilidade metabólica que afeta diretamente o cérebro, mesmo que você não perceba conscientemente. O cérebro é extremamente sensível a variações de energia. Ele precisa de um fornecimento constante e previsível para funcionar bem. Quando a glicemia sobe rápido e cai rápido, o cérebro entra em um estado de alerta e depois de economia. Você sente isso como queda de foco, lapsos de memória ou dificuldade para manter o raciocínio por mais tempo. Muitos homens descrevem essa sensação como estar mais desligado, principalmente à tarde. O erro é achar que isso é apenas cansaço ou idade. Com o tempo, esses picos frequentes favorecem um processo inflamatório leve, porém contínuo. Não é uma inflamação que dói ou incha, mas uma inflamação interna que afeta os vasos sanguíneos e as conexões entre os neurónios. A circulação cerebral fica menos eficiente e o cérebro passa a receber menos oxigênio e nutrientes do que precisa. Para homens acima de 50 que já lidam naturalmente com alguma perda de elasticidade dos vasos, isso acelera o processo de esquecimento. Outro ponto importante é a relação com a insulina. Quando o corpo é exposto repetidamente a grandes cargas de açúcar, ele começa a responder pior a esse hormônio. Essa resistência não afeta apenas o corpo, mas também o cérebro. Hoje sabemos que o cérebro usa a insulina para regular memória e aprendizado. Quando esse sistema fica comprometido, a capacidade de formar e recuperar memórias diminui gradualmente. Você não esquece tudo de uma vez, apenas começa a esquecer com mais frequência. Essa instabilidade também interfere no sono. A glicemia desregulada tende a fragmentar o descanso noturno, reduzindo o sono profundo. Sem um sono reparador, o cérebro não consegue organizar memórias nem se limpar adequadamente. O resultado é um ciclo. Você dorme mal, acorda com menos energia, busca alimentos rápidos e o processo recomeça. Muitos homens acima de 50 vivem nesse padrão sem perceber. A boa notícia é que esse mecanismo é altamente influenciável por ajustes simples. Quando você entende como certas frutas afetam glicemia, inflamação e circulação, passa a ter mais controle sobre sua energia mental e sua memória. Não é sobre perfeição, é sobre consciência e constância. E agora que você entende o problema, faz sentido conhecer as frutas que trabalham a favor do seu cérebro, porque elas existem e fazem uma diferença real. Agora que você entende como algumas frutas podem atrapalhar, quero mudar o foco para o lado positivo. Existem frutas que realmente trabalham a favor do seu cérebro, especialmente para homens acima de 50. Elas não fazem milagres, mas criam um ambiente interno muito mais estável para memória, energia e clareza mental. O que elas têm em comum é a capacidade de melhorar a circulação, reduzir inflamações silenciosas e ajudar na hidratação cerebral, algo essencial para o funcionamento dos neurónios. Essas frutas são ricas em antioxidantes naturais, compostos que protegem as células do cérebro do desgaste do tempo. Eu costumo explicar como se fosse uma camada de proteção para os neurónios. Com o passar dos anos, o cérebro fica mais vulnerável a pequenos danos diários, principalmente quando a circulação não está ideal. Ao fornecer esses nutrientes certos, você ajuda o cérebro a se defender melhor e a manter conexões mais eficientes entre as células. Outro ponto importante é o efeito dessas frutas sobre a circulação. Um fluxo sanguíneo mais estável significa mais oxigênio e mais nutrientes chegando ao cérebro. Muitos homens acima de 50 sentem melhora na memória e no foco quando a circulação melhora, mesmo sem perceber exatamente porquê. Isso também se reflete em mais energia ao longo do dia e menos sensação de cansaço mental. É um efeito sutil, porém constante, que se acumula com o tempo.
a hidratação cerebral é um fator frequentemente ignorado. O cérebro é composto em grande parte por água e mesmo uma leve desidratação afeta a atenção e memória. Algumas frutas ajudam a manter esse equilíbrio hídrico de forma natural, sem sobrecarregar o organismo com açúcar. Quando o cérebro está bem hidratado, a comunicação entre os neurónios acontece de forma mais fluida e isso se traduz em raciocínio mais claro e menos lapsos. Essas frutas também ajudam indiretamente o sono. Ao não provocarem grandes picos de glicemia, elas evitam oscilações de energia que atrapalham o descanso noturno. Um sono mais profundo melhora a consolidação da memória e favorece a limpeza cerebral durante a noite. Para homens acima de 50, isso é fundamental, porque o sono já tende a ser mais sensível a qualquer desequilíbrio. Quero reforçar algo importante. Não é necessário consumir grandes quantidades. O efeito vem da regularidade e da forma correta de uso. Pequenas porções, combinadas com outros alimentos, ajudam o corpo a absorver melhor os nutrientes e evitam impactos negativos na glicemia. É aqui que muitos erram, mesmo escolhendo frutas certas. Essas frutas funcionam como aliadas silenciosas do seu cérebro, mas só entregam todo o potencial quando usadas com estratégia. E é exatamente sobre a forma correta de consumi-las no dia a dia, sem esforço e sem complicação, que eu vou falar a seguir. Saber quais frutas ajudam o cérebro é importante, mas o verdadeiro resultado aparece quando você entende como usá-las no dia a dia. Homens acima de 50 não precisam de regras rígidas ou dietas complicadas. O corpo responde melhor a estratégias simples, repetidas com constância. A primeira delas é o horário. Consumir frutas que protegem a memória junto às refeições principais ou em lanches equilibrados evita picos de açúcar e mantém a energia mental mais estável ao longo do dia. Combinar essas frutas com proteínas ou gorduras boas faz toda a diferença. Quando você adiciona um iogurte natural, castanhas ou até um pouco de azeite, o açúcar é absorvido mais lentamente. Isso protege a glicemia, favorece a circulação cerebral e mantém o cérebro abastecido de forma contínua. Muitos homens percebem que, fazendo isso, a mente fica mais clara por mais tempo e o cansaço mental diminui, especialmente no período da tarde. A quantidade também importa, não é necessário exagerar. Pequenas porções diárias já criam um efeito cumulativo. O cérebro gosta de previsibilidade. Quando você oferece nutrientes de forma regular, ele se adapta e funciona melhor. Esse é um ponto-chave para homens acima de 50. Consistência vale mais do que intensidade. Não adianta fazer tudo certo por uma semana e depois abandonar. Resultados reais vêm de hábitos sustentáveis. Outro aspecto essencial é a relação com o sono. Consumir frutas adequadas mais cedo no dia ajuda a evitar oscilações de energia à noite. Isso contribui para um sono mais profundo e reparador. E o sono, como já conversamos, é onde o cérebro organiza memórias e se recupera. Quando você dorme melhor, acorda com mais energia, melhor foco e maior disposição para manter bons hábitos. Tudo se conecta. A hidratação não pode ficar de fora. Muitas vezes o homem acima de 50 sente fadiga mental e esquece que pode ser simplesmente falta de água. Usar frutas ricas em água como parte da rotina ajuda a manter o cérebro hidratado, mas isso não substitui beber água ao longo do dia. Pense no cérebro como um motor. Sem lubrificação adequada ele até funciona, mas com mais desgaste. Quero que você entenda que não estamos falando de perfeição. Se um dia você sair da rotina, tudo bem. O que importa é o padrão ao longo das semanas e meses. Pequenos hábitos diários, repetidos com calma, têm um impacto profundo na memória, na clareza mental e até na sensação de controle sobre o próprio corpo. Muitos homens só percebem isso quando olham para trás e notam como se sentem diferentes. É nesse ponto que a maioria finalmente entende o poder da constância. Não é uma grande mudança de uma vez, mas várias pequenas decisões alinhadas. E quando você aplica isso com consciência, o corpo responde, seu cérebro agradece, sua energia melhora e a sensação de declínio começa a perder força. No encerramento, reforço uma mensagem de tranquilidade e controle. O declínio da memória não é um destino inevitável para homens acima de 50. Relembro que o corpo funciona como um sistema integrado, onde circulação, energia, sono e alimentação conversam entre si todos os dias. Destaco que pequenas escolhas consistentes, especialmente no que você consome, acumulam grandes resultados ao longo dos anos. Incentivo você a observar seu próprio corpo com mais respeito e curiosidade, não com medo. Convido a participar da comunidade, comentando experiências, compartilhando o vídeo e se inscrevendo no canal.
fecho com uma mensagem digna e esperançosa. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles dependem de decisões mais conscientes a partir de agora.